Enfim, nós vamos começar falando essa semana então de citoplasma das células, né? Continuar. Então, na semana passada nós vimos o núcleo, e agora nós vamos ver as organelas citoplasmáticas aí que tem dentro das células, né? Então, o citoplasma nas células eucariontes, o citoplasma corresponde a toda a região entre a membrana e a carioteca. Então, o citoplasma também é chamado de hialoplasma e é formado basicamente por águas e algumas substâncias dissolvidas, né? Proteína, aminoácido, íons, né? Além dessas substâncias, encontramos ribossomos e fibras do citoesqueleto do citoplasma, que eu vou explicar para vocês aí o que é isso. O citoesqueleto, gente, é uma rede de fibras dentro das células que vão ajudar a célula a manter a forma dela, como se fosse um esqueleto mesmo, né? Porque você imagina, o citoplasma da célula é formado principalmente de água. E você tem células aí mais igual, por exemplo, a gente tem essas células aqui do intestino que tem esses formatos aí dessas microvilosidades, né? A gente tem células de diversas formas. Se a célula fosse formada só de água, praticamente, como que ela ia conseguir formar essas diversas formas, né? Como que ela ia conseguir ser estruturada, né? Porque diversas células elas têm uma estrutura, né? Se ela fosse só água, se ela não tivesse um esqueleto ali para dar uma forma nela, ela não ia conseguir se sustentar. Então, esse citoesqueleto vão ser várias fibras dentro das células que vão ajudar ela com diversas funções aí. Uma delas é da forma, né? Você imagina você pegar aquela como é que chama aquele negócio de brincar? A moeba, né? Imagina você pegar uma moeba, aquilo ali é como se fosse uma célula, né? Aquela geleca. E você tiver que dar forma para ela e essa forma ficar, né, fixa. Você não vai conseguir. Mas se você conseguir colocar um monte de arame dentro dela, né, moldar, pegar um monte de fio de arame, moldar direitinho e colocar essa geleca em volta, aí sim você conseguiria dar forma à célula. É mais ou menos essa a função do citoesqueleto. As principais proteínas que formam então esse citoesqueleto são a tubulina e a actina, que vão formar dois tipos aí de como se fosse esse arame dentro da célula, né? Um deles é o microtúbulo e o outro é chamado de microfilamento. O microtúbulo é formado principalmente pela proteína tubulina e o microfilamento pela proteína actina. Os microtúbulos também são responsáveis pela movimentação de substâncias dentro da célula, bem como pela formação de cílios e flagelos e fusos acromáticos. Isso de fuso acromático a gente vai ver depois quando a gente for falar de divisão celular. Vocês vão entender melhor, tá? Mas esses microtúbulos, ó, esses túbulos aí de azul dentro das células, que eles conseguem movimentar moléculas dentro das células, que as moléculas elas meio que se ancoram nesses microtúbulos e conseguem se locomover dentro das células, né? E elas vão formar também cílios e flagelos. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Depois eu volto aqui no centril. Cílios e flagelos. Então, esses cílios e flagelos, os cílios, eles estão presentes nas células, principalmente células do sistema respiratório, gente. O nosso sistema respiratório ele é cheio de cílios, que vão ajudar a eliminar a impureza do sistema respiratório. Então, o nosso sistema respiratório é cheio dessas franjinhas aí, ó, cheio desses pelinhos aí. Esses pelinhos eles são chamados de cílios. Eles são formados por microtúbulos, né, que são proteínas lá as tubulinas, lá do citoesqueleto, que vão ajudar no sistema respiratório aí a eliminar partículas estranhas, né, eliminar impurezas. E os microtúbulos eles formam também os flagelos, que estão presentes principalmente aí em nós humanos, né, nos espermatozoides. Então, a cauda do espermatozoide, que vai fazer a locomoção do espermatozoide, é formado também por microtúbulos, tá? Então, os cílios e flagelos, os cílios
eles vão estar principalmente no sistema respiratório, os flagelos principalmente nos espermatozoides, e um vai ser responsável por deslocamento de substâncias, né, que é eliminar impurezas, e o outro vai ser responsável pela locomoção das células, nesse caso, o espermatozoide. Eles são formados por 9 pares de microtúbulos e um microtúbulo central. Eu não sei se dá para ver nessa foto aí. Mas os cílios e os flagelos, eles são formados por 9 pares de microtúbulos e tem um parzinho no meio aí, que vai formar então esses cílios e esses flagelos. Os centríolos, gente, eles também são formados por microtúbulos. Aqui eles já são formados por 9 trios de microtúbulos, tá? Então eles são formados aí por 9 trios. Esses centríolos, eles vão formar, eles também vão dar origem, né, aos cílios e flagelos, mas eles vão dar origem, principalmente quando falar de centríolo, vocês têm que pensar em formação do fuso acromático, tá? Só guarda esse nome agora, porque depois quando a gente for ver divisão celular, vocês vão entender isso melhor, tá? Então, pode guardar assim, centríolo vai participar da divisão celular, quando a célula for se dividir, vai ser responsável por auxiliar na divisão celular, tá? Que aí depois quando a gente for ver divisão celular, a gente vai ver isso tudo direitinho aí, vocês vão entender qual que é a função desses fusos aí que os centríolos vão formar. Beleza, gente? Gente, pessoal. Então tá bom. Qualquer dúvida vocês me parem aí. O retículo endoplasmático, gente, então olha só, a gente viu aí o núcleo da célula, né? Lá com o nucleolo, com a membrana cheia de poros para passar a substância. Nós vimos aí então os microtúbulos que estão espalhados aí por dentro do citoplasma inteiro, né? Formando aqui os centríolos, ó, 9 trios lá. E agora a gente vai ver os retículos endoplasmáticos, que é esse monte de bolsa aí logo depois do núcleo, né? A gente tem o núcleo e logo depois do núcleo aqui a gente tem esse monte de bolsa aqui, né? Esse emaranhado de bolsa aí. E isso vão ser os retículos endoplasmáticos, tá? O retículo endoplasmático, então, ó, eu tenho o núcleo lá e depois eu vou ter aqui o retículo endoplasmático aqui de rosa e de laranja, né? Eu tenho dois tipos aqui de retículo endoplasmático, não sei se dá para vocês verem. Um vai estar cheio de bolinha nele aqui, tá? E o outro não tem bolinha, tá? Então, esses retículos endoplasmáticos, eles podem ser divididos. Esses que tem bolinha nele e os que não tem bolinha. Essas bolinhas, elas vão ser ribossomos, tá? Os ribossomos são estruturas que têm função de produzir proteína. Então, qual que é a função dos ribossomos? Síntese de proteína. Qual que é a função do ribossomo? Síntese de proteína, tá? Qual a principal função do ribossomo? Síntese de proteína. Não esquece isso. Então, esse retículo endoplasmático, que ele está cheio de ribossomos nele, é chamado de retículo endoplasmático rugoso, tá? Ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso ou granular. É porque como se ele tivesse cheio de grânulos nele, tá? Mas o nome mais comum é retículo endoplasmático rugoso. É porque ele está cheio de ribossomos ali nele, tá? Então, qual que é a função do retículo endoplasmático rugoso? Síntese de proteínas também. Porque se ele está cheio de ribossomos e o ribossomo vai produzir proteína, o que o retículo endoplasmático rugoso vai fazer? Produzir proteína, tá? Então, ele vai produzir proteína. Já esse outro retículo endoplasmático que não tem ribossomos colados nele, é chamado de retículo endoplasmático liso ou agranular, né? Ele não tem grânulos, mas retículo endoplasmático liso. É muito incomum encontrar só a sigla, né? Retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Então aí são os ribossomos, né, que vão estar lá no retículo endoplasmático rugoso, são responsáveis pela produção de proteínas.
que são os componentes muito importantes para a célula e para o organismo. São partículas muito pequenas, bem menores que as mitocôndrias. Cada ribossomo é constituído por 2 unidades de tamanhos diferentes. Lembra que lá quando a gente viu o núcleo, aí lá dentro do núcleo tinha um nucleolo que era rico em RNA ribossômico, que ia ser responsável por formar os ribossomos. Tá? Então esses ribossomos eles são formados lá dentro do núcleo, lá no retículo endoplasmático, lá dentro do núcleo, lá no nucleolo, que o nucleolo é rico de RNA ribossômico, que vai formar esses ribossomos, que vão ter a função importantíssima na célula de produzir proteína. Tá? Então os ribossomos, eu tenho ribossomos, gente, em 3 lugares das células, 3 lugares principais da célula. Tá? Eu tenho ribossomos associados ao retículo endoplasmático rugoso, né? Eu tenho ribossomos livres no citoplasma, então dentro do citoplasma lá, sem ser junto com o retículo endoplasmático rugoso, eu vou ter um monte dessas bolinhas de ribossomos, e eu posso ter ribossomo também dentro das mitocôndrias. Mitocôndrias é uma outra organela que a gente vai estudar, que é uma organela totalmente independente do resto das células. Então eu tenho esses ribossomos, que tem função de produzir proteína, associado ao retículo endoplasmático rugoso. Eu tenho esses ribossomos soltos no citoplasma, e eu tenho esses ribossomos dentro das mitocôndrias. De qualquer forma, ele vai produzir proteína. A diferença é para onde vai essa proteína que ele vai produzir. Então, se o ribossomo está associado ao retículo endoplasmático rugoso, significa que essa proteína que ele vai produzir vai para fora da célula. Tá? Vai ser liberada da célula. A célula, às vezes, ela produz um hormônio, por exemplo. O hormônio, ela atua fora da célula, né? A célula vai... teve uma invasão aí de um vírus no meu corpo. Eu preciso produzir um anticorpo para poder atuar nesses vírus, né? Então, lá dentro do núcleo eu tenho o DNA. O DNA tem a informação para produzir esse anticorpo. Vai o RNA mensageiro ler essa informação, e quem vai produzir essa proteína, que anticorpo é uma proteína, vai ser o ribossomo, que está associado ao retículo endoplasmático rugoso, porque essa proteína ela tem que sair da célula, ela tem que ir até ela no vírus, então ela tem que ser produzida por esses ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. Tá? Já os ribossomos que estão soltos no citoplasma, eles vão produzir proteínas que vão ficar dentro das células, proteínas para a própria célula. Tá? E esses ribossomos que estão dentro da mitocôndria vão produzir proteína para a própria mitocôndria. Tá? Ela vai pedir os ribossomos para produzir proteínas para ela. Então, o retículo endoplasmático rugoso, qual que é a principal função dele? Síntese de proteínas para exportação. Vai produzir proteínas para poder sair das células. E aquele retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos, né? Eles são muito importantes também. Eles vão produzir lipídios, eles vão ser responsáveis por desintoxicação do organismo, eles vão transportar e armazenar substâncias das células, e armazenamento de cálcio, que é importante para a regulação das atividades celulares. Então vamos lá. Primeiro, vai produzir lipídio para a célula, né? Importantíssimo, já que a célula precisa de colesterol para a membrana plasmática, a célula precisa de fosfolipídios, as células precisam de hormônios e esteroides, né? Nosso corpo precisa. Então, quem vai produzir esses lipídios vão ser o retículo endoplasmático liso. Tá? Outra função importantíssima, desintoxicação de organismo. Então, se uma pessoa faz uso de algum medicamento, quem vai tirar os resíduos desse medicamento de dentro do corpo, que é tóxico para a gente, vai ser o retículo endoplasmático liso. Né? Se a gente faz uso de álcool, né? A gente vai lá e toma uma garrafa de vodka, quem vai tirar esse álcool, que é tóxico para o nosso corpo, de dentro do corpo, que vai quebrar, que vai eliminar esse álcool, vai ser o retículo endoplasmático liso. Né? Se a gente faz uso de drogas, quem vai eliminar essas drogas do organismo vai ser o retículo endoplasmático liso. E uma pessoa que faz uso contínuo de uma dessas coisas que eu falei, a pessoa aumenta a quantidade de retículo endoplasmático liso dentro das células, principalmente dentro das células do fígado. Né?
Então eu vou ter mais retículo endoplasmático liso, porque a demanda para desintoxicar o organismo está sendo muito grande, né? E quanto mais retículo endoplasmático liso eu tenho, mais rápido a célula consegue eliminar esse tóxico, né? Essa substância do meu corpo. Enquanto mais rápido a célula consegue eliminar, mais rápido passa o efeito dessa substância tóxica no nosso corpo. Por isso que, por exemplo, uma pessoa que faz um uso de algum medicamento muito forte, por muito tempo, a célula ela acaba aumentando a quantidade de retículo endoplasmático liso e esse medicamento passa a não fazer tanto efeito mais ao longo do tempo, né? Então a pessoa ela está tolerante a esse remédio. Então ela vai lá, aumenta a dose, vai aumentando cada vez mais a dose e o corpo produzindo mais retículo endoplasmático liso e vai nesse ciclo aí, cada vez para o remédio fazer o efeito que fazia antes, quando ela começou a tomar, ela tem que tomar uma dose muito maior, porque o corpo já está né, já consegue eliminar essa substância do corpo muito mais rápido do que quando ela começou a usar, né? Isso vale para droga, isso vale para álcool, né? Então a pessoa que faz uso contínuo de álcool, se você pegar uma célula do fígado e olhar no microscópio, ele vai ter muito mais retículo endoplasmático liso que uma pessoa normal. Beleza, gente? Complexo de Golgi eu vou deixar para semana que vem. Não, vou falar de uma vez que tá pouquinho. Complexo de Golgi, gente, ele vem logo em seguida do retículo endoplasmático liso. Então eu tenho um núcleo, logo depois eu tenho o retículo endoplasmático rugoso e logo depois eu tenho o retículo endoplasmático liso e depois do retículo endoplasmático liso eu tenho então o complexo de Golgi. O complexo de Golgi também é um grupo de bolsas, né? Tudo formado por membranas, são organelas membranares, então formadas por membranas. Eles têm a função de armazenar, transformar e eliminar coisas das células. Porque eu tenho algumas proteínas que são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso que elas precisam de algum tipo de transformação antes de ser eliminada das células, né? Às vezes elas precisam de algum penduricalho, assim. Eu produzi uma proteína, mas lá no finalzinho da proteína ela tem que ter um açúcar colado lá no último aminoácido, senão ela não tem a função, né? Então o retículo endoplasmático rugoso vai produzir essa proteína vai cair dentro do retículo endoplasmático liso e vai passando de bolsa para bolsa ali, vai passando dentro dessas organelas. Então produz a proteína e o retículo endoplasmático rugoso cai dentro do retículo endoplasmático rugoso e vai passando por membrana, fazendo como se fosse, como a gente estudou fagocitose, né, endocitose e exocitose, que forma aquela vesícula na membrana, vai acontecendo isso. Então a proteína ela sai do retículo endoplasmático rugoso, entra no retículo endoplasmático liso e depois entra no complexo de Golgi. Dentro do complexo de Golgi ele vai produzir, vai transformar essa proteína, vai transformar essa proteína no que ela precisa de ser transformada para poder ficar ativa, para poder funcionar. Às vezes é adicionar um açúcar, às vezes é adicionar um ferro, às vezes é adicionar ali se for uma enzima, adicionar uma coenzima, adicionar alguma coisa ali para ela ficar pronta para funcionar, tá? Aí depois que ela sai do retículo endoplasmático liso, ela vai sair dentro de uma vesícula, aqui ó, vesícula transportadora. Então a proteína ela entra aqui embaixo, tá vendo? Entra aqui embaixo, vai passando de vesícula para vesícula, vai sendo transformada, até sair do outro lado, já pronta para ser eliminada, tá? Das células. Então é mais ou menos isso, ó. Retículo endoplasmático rugoso vai produzir uma proteína. Essa proteína vai sair do retículo endoplasmático rugoso dentro de uma vesícula, né? Cai no retículo endoplasmático liso e vai cair aqui no complexo de Golgi. Então essas proteínas entram aqui, ó, por vesícula, vai passando, né?
até sair aqui na parte de cima já transformada e ser eliminada das células.